Flávio, como fazer o Brasil voltar a ser um país competitivo? Competitividade, eu acho que é o grande desafio do momento, né? E a competitividade é, antes de mais nada, a proporção entre duas forças. A força de tração de uma sociedade, que é a sua força de trabalho, os investimentos, as empresas, e o peso da sua carruagem estatal, que no Brasil beira as raias do absurdo. Eu lembro, até um pouco tempo atrás, eu ainda estava no Congresso, a gente subia a tribuna para reclamar contra os escochantes 22% do PIB de carga tributária. Em pouco mais de 20 anos, com as mesmas alíquotas tributárias, esse número mais do que dobrou, porque hoje é 37% de carga tributária, mais 10% de déficit, e se nós considerarmos o peso da ineficiência das empresas estatais, você tem mais de 5 ou 10% do PIB pesando sobre os ombros da parcela que puxa a carruagem. Então, eu acho que o desafio número 1 é tornar essa proporção compatível com os países com os quais nós competimos. Nós competimos com países emergentes cujas carruagens estatais são de 12%, 15%, 17% do PIB. A China, que se diz um país comunista, o peso da sua carruagem estatal é 17% do PIB. No máximo 20 outros países que a gente compete diretamente. Então, mas de um lado tem isso que você está falando, que é um desejo do mercado de ser mais competitivo, e por outro lado, numa outra via, tem a necessidade de fechar as contas do governo, para a gente pagar as nossas contas. Se fala de novo em aumentar os impostos. Como é que é possível resolver essa equação? Eu acho que na hora que mudar o propósito do Estado, esses mais de 40 e tantos por cento do PIB, estão totalmente afastados do propósito original de servir a sociedade. O Estado está ensimesmado, ele existe encastelado nos seus privilégios. Eu acho que tem muito espaço para uma reforma profunda da carruagem estatal. O Estado brasileiro é mais ou menos como o porta-aviões Minas Gerais, né? Construído antes da Segunda Guerra Mundial, totalmente sucateado, cheio de ferrugem, as caldeiras em pane, vazamentos de óleo por todo lado. Não se trata de reformar esse Estado, mesmo porque essa tarefa seria hercúlea e inglória. O que a gente precisa é um novo Estado, um novo projeto de Estado, voltado ao seu propósito. E como isso se dá? Em quanto tempo leva? Porque, enquanto isso, as contas vão chegando. Você tem que pagar a conta, sim, o déficit vai aumentando. E a única coisa que se fala é em aumentar os impostos para resolver o problema de imediato. Como é que se faz essa mudança que você está dizendo? Essa mudança seria muito lenta se nós tentássemos reformar o irreformável, né? O que eu acho que a retomada vai ser rápida, porque vai haver uma mudança de direcionamento, de propósito, de lógica de governo, né? Nós saímos do protagonismo do Estado, o modelo que fracassou no mundo todo, que assume diversos nomes. A última fase aqui na América, que fez tanto estrago aqui na América do Sul, é o chamado populismo bolivariano, que é mais uma versão do velho e fracassado socialismo, e vamos virar um país normal, um país, pelas transações que estão sendo dadas, construído em torno do binômio que é a única fórmula da prosperidade, que é democracia e livre mercado. Então, isso traz resultados muito rápidos, porque é uma mera troca de sinalização ideológica, até de mudança de rumos, é muito rapidamente percebida nos protagonistas desse novo desenvolvimento, que é o investidor privado, o investidor internacional, N projetos de investimento que estão aí represando, vítimas da queda vertiginosa de confiança, que é o grande driver, é o motor de tudo. Então, por isso que eu acredito numa mudança muito rápida, porque a mera troca de sinalização acontece mais ou menos o que aconteceu aqui no nosso vizinho, Argentina. A Argentina chegou bem mais próximo do fundo do poço do que nós chegamos. Lá o populismo bolivariano fez um estrago ainda maior, mas a simples troca da sinalização, mostrando para o mundo que o nosso vizinho tinha encontrado os trilhos do bom senso, do binômio democracia e livre mercado, os efeitos são instantâneos. Mas o presidente Macri fez as mudanças rapidamente, enquanto, inclusive, ele tinha muito apoio popular. Não é o caso do Michel Temer, que ele não tem esse apoio popular todo, e eu gostaria de saber se, mesmo assim, você acredita que ele vai fazer essas mudanças que são necessárias e tão rápidas. O PMDB, que é um partido com muitos sensores para auscultar
o que está se passando na cabeça do eleitor, com as suas 1.000 e tantas prefeituras, com todos esses tentáculos nos 4 cantos do Brasil, ao espontaneamente apresentar um projeto de clara inspiração liberal. Ele mostra que algo está se passando na cabeça do eleitor. Uma mudança está acontecendo daquele eleitor que buscava tão somente privilégios do Estado e por isso mesmo torcia por um Estado inchado, gastador, né? E um eleitor que adquire cidadania tributária. Você acredita que o eleitor entendeu que o dinheiro já existe, ele já está aí, não adianta querer cobrar mais, que a gente não quer pagar mais imposto, porque a gente entende que esse dinheiro já tá nos cofres públicos, é isso? Exatamente. Eu fiz um texto outro dia que foi publicado por um grande jornal, que o título era De Súdito a Cidadão, que mostra exatamente essa transformação que a gente pode ver com muita clareza do varejo, né? O varejo que é a fila do gargarejo para se contemplar o espetáculo do mercado, e a gente vê que a profunda transformação demográfica que tem acontecido no Brasil está trazendo desdobramentos políticos. Qualquer projeto de inspiração liberal, há bem pouco tempo atrás, era natimorto, porque o fiel da balança eleitoral era a base de uma achatada pirâmide social, que é o que eu chamei do eleitor súdito, o eleitor de pires na mão, o eleitor que ainda não está consciente da sua capacidade de gerar a sua própria riqueza, a sua melhora de vida. E isso mudou, de fato, né? Agora, você acha que mudou, até aproveitando aqui que você tem essa posição privilegiada no camarote do varejo, por esse eleitor ele ter tido acesso às delícias do consumo e agora está tendo que voltar a algumas casas e ele entende que isso está ligado à vida política do país? Eu não tenho dúvida, embora efêmera, espero que não seja, espero que seja duradoura essa experiência com o consumo, gera o sentido de reciprocidade, né? É aquele aprendizado, ao você pagar a prestação da sua televisão de plasma e ter o direito à garantia da televisão de plasma, essa sensação que você adquire de 2 mãos, né, de estou pagando e quero a reciprocidade com a sua operadora de TV a cabo, com a sua operadora de telefonia celular. É automático que você estenda essa via de 2 mãos ao Estado. Os serviços públicos, você quer dizer? Exatamente. Você passa a ver o Estado como um prestador de serviço, como outro qualquer, do qual tem que ser cobrado eficiência, baixo custo e austeridade. Interessante isso. Agora, eu gostaria de voltar à questão, de novo, dos impostos, que é o que faz o preço chegar do jeito que chega para a gente. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, assim como o antigo Levi, falavam em simplificar o imposto. Até acho que o Levi falava do IVA. Mas essa simplificação de impostos ajudaria a ter uma clareza melhor com o que se passa, no que a gente paga, num produto final? Olha, eu acho que é uma cadeia de acontecimentos. O nosso sistema tributário não é ridiculamente complexo por perversidade das nossas autoridades fiscais. Ele é ridiculamente complexo porque ele é muito caro, ele é fator de sobrevivência para muita gente. Então, encontrar uma forma de se esquivar é uma questão de sobrevivência. Qual seria a alíquota necessária para um imposto que agregue o ICMS, que já chega a 25% de alíquota em alguns setores, um IPI, que chega até a 2 dígitos, né, em muitos setores, e o PIS e COFINS, né? Ao se agregar tudo isso, você vai ter alíquotas incobráveis e o estímulo à sonegação vai ser muito maior. Eu acho que a sequência dos acontecimentos é, primeiro, reduzir dramaticamente o gasto público, colocar o tamanho do Estado num tamanho que faça sentido. Quer dizer, ao invés de criar um imposto em cima de uma estrutura podre, que já não funciona, rever as contas e aí sim estabelecer o que merece, é isso? Exatamente, exatamente. Ao se projetar um Estado, a partir de uma folha de papel em branco, que cumpra o propósito das suas funções essenciais, de retirar todo o parasitismo que existe nessa carruagem gigantesca. Tem muita gente que está aboletada na carruagem, mas que pode nos ajudar a puxar, né? Até com ganho de qualidade. As pessoas estão lá
aboletadas no Estado, achando que não tem capacidade produtiva, que não pode colaborar, mas podiam estar vivendo muito melhor, podiam estar ganhando muito mais na esfera produtiva. A gente tem que fazer essas pessoas reconquistarem a sua autoestima e verem que elas não precisam viver no parasitismo para o resto da vida. Elas têm muito a colaborar, todo mundo tem muito a dar em termos produtivos. E o que você acha dessa política fiscal, chamada política fiscal expansionista, que é aumentar, colocar mais dinheiro do próprio governo em circulação para diminuir, inclusive, o desemprego? O expansionismo vai ser feito com a recobrada da confiança com dinheiro privado, não público, né? Esta crença de que o Estado precisa colocar o dinheiro para o empresário colocar junto é uma deformação. É uma visão estatizante superada. E o país nem tem fôlego para isso. Exatamente. E isso já deu errado na época que existia dinheiro para isso. E agora que o dinheiro acabou, deixa totalmente de ser uma hipótese plausível. E há quem aposte, inclusive, em trazer um pouco das reservas internacionais para colocar em circulação. O que a gente precisa é abandonar esse porta-aviões Minas Gerais, obsoleto, anacrônico, ineficiente, e iniciar a construção de um novo Estado, muito menor, muito mais eficiente, um veleiro de fibra de carbono com as suas velas infladas pelos bons ventos do livre mercado. E esse é um aspecto do gasto público. E o outro aspecto que precisa ser também atacado frontalmente é a questão do fechamento do cerco burocrático. Quando não há crença na suprema sabedoria do mercado, os governantes tendem a regular, a burocratizar, a intervir em tudo. É como um velejador que quer desafiar a força dos ventos com a sua própria força muscular, né? O bom velejador, pobre do gestor, principalmente do gestor público, que não entendem o funcionamento das delicadas engrenagens do livre mercado, né? O bom gestor é aquele que identifica o mercado e usa a sua força a seu favor, né? Aqui nós estamos vendo ao contrário, né? É um governo que não acredita em preços, que desafia os preços mais elementares, mais básicos da economia. Você desafia o preço da energia, a taxa de juros, a taxa de câmbio, como se esses preços fossem fruto do voluntarismo de algum governante, né? Então, quando um preço da tomate sobe, não é como quer crer esse governo por causa da ganância do produtor de tomate. É uma sinalização importante de uma escassez localizada. E o que fazer? Nada, porque a própria saudável ganância empresarial vai fazer com que mais pessoas vão plantar tomate e aumente a oferta de tomate e o preço volte para onde recupere o seu equilíbrio. Então, eu acho que, além do tamanho da carruagem estatal, existe esse outro fator que contribuiu para essa queda vertiginosa da competitividade brasileira, que é o cerco burocrático. O Brasil tem que deixar de ser um dos 20 piores ambientes de negócio do mundo pelo Banco Mundial, né? É humilhante a gente estar, em termos de atratividade ao investimento, ao lado de países como Venezuela, Argentina de Kirchner, Coreia do Norte. Nós temos que recuperar o nosso país entre os 20 melhores ambientes de negócio. Isso é o melhor que a gente pode fazer em termos de conquistas sociais. Porque volta o investimento, aumenta a demanda por mão de obra e as condições de trabalho melhoram. A mão de obra, ela também carece de um cuidado maior na sua formação? Porque se esse Brasil cresce da maneira desejada, como você está dizendo, a gente tem mão de obra para ocupar esses espaços no mercado de trabalho? Quer dizer, a mão de obra preparada? O melhor exemplo, a melhor ilustração do que eu falei aqui, de que a falta de crença no mercado leva a um excesso de regulação, está nas relações do trabalho. O Brasil, com 2% da população mundial, gera mais ações trabalhistas, por incrível que pareça, Cristina, do que os restantes 98% do mundo. Alguma coisa está errada, né? Não é ação trabalhista, não é burocracia que gera conquistas sociais, é prosperidade. Os países que optaram por desregular as suas relações trabalhistas trouxeram prosperidade, que trouxeram aumento da demanda por mão de obra, aumento de salários e melhora das condições de trabalho.
não é regulando. Você acredita que essa questão trabalhista deve ser uma frente trabalhada pelo próximo governo? Eu acho que depois, ao lado da reforma previdenciária, é a mais importante, né? As partes têm que ter autonomia para negociar. Eu acho que tem que se privilegiar as convenções coletivas, né? Eu falava outro dia com um dirigente do Citibank aqui, consternado, depois de 100 anos de história conjunta, o Citibank, operação de varejo, está deixando o Brasil. E ele me dizia, a operação brasileira do Citibank representa 1% da receita mundial, mas gera 93% das ações trabalhistas. Nossa. Então, isso beneficia quem? O trabalhador? O trabalhador é quem paga o maior custo, porque ao afugentar investimentos, se diminui a demanda por mão de obra. Eu estive na China, eu tenho estado na China há algum tempo. Há 15 anos atrás, um trabalhador chinês ganhava 10% do que ganhava um trabalhador brasileiro. Lá, as relações de trabalho são regidas pelo mercado, que é o juiz mais sábio que existe. Hoje, um trabalhador chinês já ganha mais do que um brasileiro, só que o mesmo salário na China compra 3 vezes mais do que compra aqui no Brasil. Sem legislação trabalhista, sem justiça do trabalho, sem tanta burocracia, movida apenas pela prosperidade. O que o momento exige do empresário brasileiro? Eu acho que exige um maior protagonismo, né? Se nós acreditamos que nós estamos saindo de um ciclo de ideias ruins, na tentativa do Estado liderar o desenvolvimento, e o agente do próximo ciclo, as locomotivas do próximo ciclo, é a empresa privada, eu acho que essa postura de zona do conforto, do empresário moita, eu acho que chega ao fim. O empresário moita, o que é? O empresário que fica na sua zona de conforto, que não assume as suas posições, que não defende o seu ideário, que não fala da beleza e da maravilha do liberalismo econômico, do livre mercado como grande juiz e o mais justo do juiz, porque o livre mercado é a mão de Deus intercedendo a favor do mais trabalhador, do mais competente, do mais esforçado. E a interferência estatal é a mão falha do homem intercedendo no sentido oposto. Então, para não dar à opinião pública a sensação que nós vamos tirar o Estado e colocar o quê no lugar? Vamos dar um salto no escuro? Não, nós temos aqui uma classe empresarial da melhor qualidade, né, capaz de ocupar esse espaço com muitas vantagens. E eliminar uma triste característica do capitalismo brasileiro que muitos confundem com o capitalismo saudável, o capitalismo de mercado, que é uma decorrência imediata do inchaço do Estado, que é o capitalismo de conluio, o capitalismo de conchavo, né? Isso não é capitalismo, isso é uma deformação do capitalismo. Agora, é um capitalismo de cima para baixo. Quando você fala desse empresário moita, que não aparece e tal, você acredita que ele também não faz isso, não se expõe com medo de represálias, onde ele perde espaço em alguns privilégios, por exemplo? Sempre chegamos aos malefícios de um Estado inchado, que intervém em tudo, que tem o poder de definir as coisas de cima para baixo. Olha o absurdo que hoje a gente vê aqui, até bem pouco tempo atrás, era uma política assumida e deliberada dos chamados campeões nacionais. Quer dizer, não é o mercado que escolhe o vencedor em cada um dos setores, pela sua competência, pela sua habilidade de fazer mais com menos. É o Estado, de cima para baixo. Não, você vai ser o campeão de óleo e gás, você vai ser o campeão de indústria naval, você vai ser o campeão de construção civil. Né? Isso é uma grande deformação e você sempre vê os efeitos negativos de um Estado grande e que não sabe utilizar o mercado a seu favor. A gente acompanhou nesses últimos tempos aí uma crise política misturada com a econômica e agora há sinais de uma crise social que parece que está chegando. Você acredita nisso, que esse vai ser um próximo desdobramento ou não? Eu acho que nós estamos muito próximos da reversão de todo esse quadro. Como eu falei, eu acredito na recuperação muito mais rápida do que se possa imaginar com uma troca de sinalização. Os agentes econômicos são os reais protagonistas do novo ciclo que se iniciam, percebem isso, vão perceber isso muito rapidamente. Eu acho que a gente vai estar caminhando para um governo que tem um propósito claro,
Isso é fundamental. A gente fala muito mais, critica com muita justiça até, o Congresso Nacional. Mas o Congresso não é tão ruim quanto parece. O Congresso apenas, como qualquer grupo de pessoas sem um propósito, sem um projeto Você fala elevado, muito de propósito. Eu gostaria que você explicasse essa ideia. O propósito é uma coisa absolutamente fundamental numa empresa, num país, em qualquer organização. Porque na ausência de um propósito, prevalece o interesse pessoal, o interesse egoístico. Enquanto o interesse afasta as pessoas, gera conflitos, o propósito faz convergir. Aqui na nossa empresa, essa é uma ideia muito presente, né? Nós batemos muito na missão e no propósito da empresa, que é dar acesso à moda, né? A Riachuelo cresce, está vivendo um grande momento, porque esse propósito nunca foi tão atual. Moda sempre foi um mundo de exclusão, um mundo meio arrogante, meio elitista. E a Riachuelo tomou para si, graças ao modelo de negócios diferenciado, a missão de alargar as portas de acesso a esse mundo maravilhoso da moda, que melhora a vida das pessoas, que desperta a autoestima. Isso, se é verdade numa empresa, é mais verdade ainda num país. Quem é capaz de dizer qual modelo de país que está na cabeça dos nossos governantes hoje? Se existe, ele é inconfessável, né? Eu acho que esse novo governo começa bem porque começou delineando um projeto de governo, de um país normal, um país de livre mercado e de democracia, né? E que está amparado por todos os exemplos de prosperidade do mundo moderno. Não existe prosperidade fora desse binômio, né? Agora, Flávio, você falou do teu setor, eu gostaria que você me falasse um pouco das equações que existem nesse momento no setor de vestuário, quando você vê a taxa de inflação e comparada à fatia com o do setor que está mais aquém, que equação que existe nesse momento? A gente vê alguns empresários do setor fazendo uma matemática de promoções talvez exageradas para fazer dinheiro rápido, talvez. Eu gostaria que você desvendasse um pouco isso para a gente. Bom, de fato, a crise chegou ao varejo. O varejo foi o mais resiliente dos setores. Tivemos aí de 2003 a 2013 uma década que foi festejada pelo setor como a década de ouro do varejo. O varejo cresceu na média 3 vezes mais do que o PIB. Nessa década o PIB cresceu 40%, o varejo cresceu 120%, mas foi uma época que desabrochou o que podemos chamar do varejo de alta performance, que é o varejo profissional, mais profissionalizado, né? O varejo do Brasil ainda 50% está na clandestinidade, na informalidade, o varejo de baixa performance. Mas uma cadeia de suprimento moderna pressupõe essas locomotivas, que é o varejo organizado, tecnologicamente equipado e que assume cada vez mais as funções que estavam lá atrás na cadeia de suprimento, na indústria, na produção, né? Que é a gestão estratégica da cadeia, é a gestão de marcas, é a inovação, é o desenvolvimento de produto. Cada vez mais essas tarefas migram para o varejo e essa talvez tenha sido o maior salto de produtividade que a humanidade jamais deu em 40 mil anos de história. Mais do que a Revolução Industrial, mais do que a Revolução Verde da agricultura, foi a transformação de uma cadeia liderada pela produção, do pré-anos 80, para a cadeia puxada, a cadeia de demanda, né, puxada pelo varejo, que é infinitamente mais eficiente. Essa transformação transformou economias aí pelo mundo. Mas essa cadeia que você se refere, ela de alguma maneira ficou bagunçada nesse momento que você tem um país que também está bagunçado, que não está garantindo muito perspectivas positivas para ninguém? A chegada desta revolução aqui no Brasil, tardiamente, porque foi só no começo dos anos 2000 que aconteceu uma tempestade perfeita de vários fatores que permitiram o desabrochar do varejo de alta performance aqui, que levaram ao fenômeno da formalização da economia. O varejo era 70% informal até no final dos anos 2000. E esse é um ambiente totalmente inóspito ao enraizamento do varejo formal, porque a concorrência entre o varejo, num país que tem uma das maiores cargas tributárias, a concorrência entre a clandestinidade econômica e uma empresa que vende com nota e registra funcionário é muito desigual. Mas teve uma conjunção de vários fatores que mudaram esse setor. Foi a nota fiscal eletrônica,
foi o SPED fiscal, que é o upload das informações contábeis, foi a gigantesca penetração dos meios eletrônicos de pagamento, que foi um fator de formalização muito importante, foi a substituição tributária, que formalizou em 2, 3 anos alguns setores, e o boom da indústria de shopping, que também que o shopping é um ambiente predominantemente formal. Isso fez com que o Brasil fosse o país que mais se formalizasse da virada do século até agora. Então, isso virou realmente trouxe a revolução do varejo moderno ao Brasil, com seu poder de inclusão. Então, essas coisas boas da inclusão de 40 milhões de novos consumidores, da democratização do crédito, não tem nenhum agente político por trás. Isso foi a chegada da revolução do varejo aqui, que já tinha acontecido em vários outros mercados do mundo. Só que a chegada da revolução do varejo trazia dentro de si a semente da sua própria destruição, que ao mesmo tempo que você tem um ganho de produtividade, quando você formaliza, e ao formalizar o varejo, se formaliza toda a cadeia, você também, ao formalizar, você com as mesmas alíquotas tributárias, veio de 22% de custo da carruagem estatal para 37%, né? Por essa formalização. Então, ao mesmo tempo que você aumentou a produtividade da cadeia de suprimentos e da economia como um todo, você aumentou gigantescamente o que existe de mais ineficiente numa sociedade, que é o seu Estado. Agora, com relação aos fornecedores, isso eu estou dizendo até de um momento pontual que a gente vive agora. O representante da Renner disse que os fornecedores não se prepararam, não contavam com a importação que não ia chegar e que existe uma falta de abastecimento das grandes redes. Você identifica isso também? Bom, o nosso modelo tem uma peculiaridade que nós somos integrados do fio até a operação financeira. Aqui é Riachuelo. Esse é um grande diferencial. No mundo todo se fala do chamado fast fashion, que é a transformação do histórico conflito entre confecção e varejo em sinergia, colocando as duas operações debaixo do mesmo guarda-chuva acionário. O nosso modelo vai além. Nós começamos lá na indústria têxtil, propriamente dita, com o acabamento do fio, e vamos até a operação financeira. Então, fiação, tecelagem, confecção, logística, varejo e operação financeira, que é estratégica nesse nosso propósito de incluir através da moda. Então, isso realmente nos protege um pouco desta característica da cadeia têxtil brasileira, que é verdade, a precarização do elo fundamental, que é 80% dos empregos, que é o da confecção. A confecção se tornou refém de uma coisa que aparentemente boa, mas leva a uma grande precarização, que é o simples. O simples, ao mesmo tempo que traz uma vantagem competitiva enorme em termos tributários, ele traz uma penalização enorme, que é a falta de acesso à escala. Escala é fundamental para ter tecnologia, para ter produtividade. E uma empresa de confecção que fica sujeita aos limites do simples, ela não consegue sequer uma máquina de corte automático, as tecnologias mais elementares que pressupõem escala. Entendi. E aí, ela, num momento como esse, ela recua. Exatamente. E aí deixa na mão o comércio. Já era o elo mais frágil. Nessa época que houve um crescimento do varejo, mais uma grande penetração de produtos importados. No nosso caso, os importados que em 2010 eram de 5%, chegaram a 40%, né? E outras empresas a penetração foi ainda maior. Então, isso fragilizou ainda mais esse elo que já era frágil, que era o da confecção, refém, dependente química do simples. Né? E agora, com a retomada e as grandes cadeias voltando ao mercado interno, estão realmente as que não têm o canal integrado como a nossa empresa, estão realmente sofrendo bastante. Você já disse que gostaria de ser a Apple da indústria têxtil. Eu gostaria de saber se você ainda tem esse desejo. A Apple é um ícone aí de algumas coisas que eu falei aqui, como, por exemplo, o protagonismo do varejo, né? A cadeia de TI tradicional tem muitas similaridades com a cadeia têxtil, né? A cadeia têxtil aqui no Brasil, você tem o dono da fiação, o dono da tecelagem, o dono da confecção, o dono da transportadora, o dono do varejo, cada um olhando para o próprio umbigo, cada um buscando eficiência entre as quatro paredes da sua empresa. E isso nem sempre é verdade, porque diz a teoria das restrições, que é uma
uma cadeira acadêmica muito presente aqui na nossa estratégia, que o ótimo local é a principal ameaça ao ótimo global. Né? Então, não é verdade que você tiver uma fiação eficiente, uma tecelagem eficiente e assim por diante, você vai ter o todo eficiente. Que eficiência é como um time de futebol, vem da interação, das sinergias entre esses elos da cadeia. A Apple é exatamente isso. Né? A Apple você tem embaixo do mesmo guarda-chuva acionário, o software, o hardware, o varejo, o e-commerce, e talvez por isso ela seja aí a empresa, a marca mais valiosa e a empresa mais valiosa do mundo. Agora, com relação a essa queda pontual das vendas do iPhone, que é a primeira em 9 anos, alguns investidores da Apple falam em saturação do modelo. Não o modelo da empresa, mas de algum formato comercial, talvez esse produto. Aí eu te pergunto, como é que você faz essa checagem e põe os seus sensores para trabalhar, para saber se alguma coisa está na hora de mudar, está na hora de se transformar? Bom, os tropeços existem, o crescimento não é sempre linear, né? Ele tem picos e vales, mas eu acredito que o modelo de negócio da Apple, né, que por isso nós gostaríamos de ser a Apple guardadíssimas as proporções, né, é superior e a permite. Quer dizer, de ter a cadeia no mesmo guarda-chuva. Exatamente, porque o modelo fatiado, né, ele leva realmente a ineficiências localizadas. Né? Enquanto você, no modelo tradicional de TI, né, você entra numa loja de eletroeletrônico, compra um computador pessoal rodando um sistema da Dell ou da HP, rodando um sistema operacional da Microsoft, tira uma foto com a câmera da Sony, edita a foto com Photoshop, faz o upload para o sistema, para o Picasa, que é o sistema online da Google. Você está usando aí 6 máximos locais. Você entra na Apple Store, compra um MacBook Pro, rodando o sistema operacional Yosemite, tira uma foto com um iPhone, edita com o iPhoto, faz um upload para o iCloud. Você está usando você tem todos os executivos dessa empresa pensando no máximo global. Entendi. Enquanto na cadeia fatiada, cada grupo de pessoas muito talentosas está pensando numa estreita fatia do problema. Então, essa visão de máximo global será cada vez mais importante para a eficiência global de um sistema, de um país ou de uma empresa. Você acha que é uma tendência? Quer dizer, você está num momento otimista? Eu estou num momento otimista. Eu acho que nós podemos ter uma recuperação mais rápida do que a gente pode imaginar. Puxa, quanto tempo você imagina uma recuperação do que a gente está falando aqui? Recuperação da confiança do investidor e da confiança do consumidor. Eu acho que essa é a gênese de todas as mudanças que nós precisamos.